Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar a nossa investigação a partir da encíclica do Leão XIII, Aeternis Patris. Aqui a gente vai se focar principalmente na noção da crítica dele aos modernos a partir da concepção de Tomás. Quer dizer, parte da filosofia moderna, segundo a visão do Leão XIII, ela foi afetada substancialmente porque ela desprezou certos princípios escolásticos e principalmente desprezou parte significativa do pensamento de Tomás, ou pelo menos a estrutura do seu pensamento, de uma busca harmoniosa entre a razão e a fé. Só que antes da gente ir para essa crítica, eu gostaria de colocar uma parte que eu não coloquei no vídeo anterior, que é um certo elogio que o Leão XIII faz a São Tomás a partir dos críticos, né? A partir dos críticos de São Tomás, dizendo que ele é um grande... a gente vai ver, acho que é um elogio interessante que ele fala, até uma retórica boa, né? Retórica no sentido de uma boa forma de expressar isso de um elogio a São Tomás que o Papa Leão XIII fala. Ele fala assim: finalmente, outra palma parece ter sido reservada a este homem incomparável, que é São Tomás, a de conseguir extrair louvores, elogios e admiração dos mesmos adversários do nome católico, pois é sabido que não faltaram entre as facções heréticas chefes que publicamente confessaram que, uma vez retirada do meio a doutrina de Tomás de Aquino, poderiam facilmente entrar em combate com todos os doutores católicos e vencê-los e derrotar a Igreja. Vã esperança, certamente, mas não vão o testemunho. Achei interessante essa posição do Leão XIII, um certo realismo assim, que ele pega a partir dos críticos de Tomás. Né? Só que aqui a gente vai considerar principalmente a visão do Leão XIII com relação às doutrinas modernas, né, que desprezaram o pensamento. Isso que a gente pega a visão cartesiana, né, desse subjetivismo e todas as coisas que decorreram a partir da concepção moderna. A gente sabe também, claro, que essa ruptura da fé e razão ela veio desde do final da Idade Média. Né? Na verdade, você pode ver desde o que chama do averroísmo latino, outras questões que a gente não vai tratar disso agora, né? Mas ele está fazendo uma crítica principal aos autores modernos, que em certo sentido eles pegaram essa ruptura que começou a ser desenvolvida no final, digamos assim, da Idade Média, e já chega no período moderno com um ápice, assim, principalmente no pensamento cartesiano, no pensamento racionalista, né? E depois do empirismo, iluminista. Só que ele está criticando, em certo sentido, já essa concepção mais moderna, né? Que tem uma ruptura mais radical, digamos assim, entre a fé e a razão. A gente vai ver, então vamos continuar a leitura. Isso já no ponto, deixa eu ver, isso aqui já está no ponto, a gente leu o ponto 43, agora vamos ler o ponto 44. Né? Então ele fala assim: e no lugar da antiga doutrina, que era a doutrina tomista, uma doutrina da escolástica, né? Introduziu-se uma nova espécie de filosofia, onde não se colhem os frutos desejados e saudáveis que a Igreja e a própria sociedade civil desejariam. Com efeito, sob o impulso dos inovadores do século XVI, e aí já é o início da modernidade, né? Agradou o filosofar sem respeito algum com a fé, e foi pedido alternativamente o poder de pensar segundo o gosto e o gênio de cada um, que é o subjetivismo, né, moderno. Né? Então, vamos continuar. Por cujo motivo foi fácil multiplicarem, além do justo, os gêneros de filosofia e originarem diversas sentenças contrárias entre si, inclusive acerca das coisas que são mais importantes nos conhecimentos humanos. Quer dizer, não foi uma subjetividade apenas do âmbito das questões teológicas, mas também do âmbito humano. Da multiplicidade de sentenças se foi às hesitações e dúvidas, e das dúvidas se foi ao erro, no qual as mentes dos homens são facilmente levadas a caírem, o que ninguém ignora. E o que eu quero dizer subjetivismo aqui, que é um certo subjetivismo exacerbado no pensamento moderno, que você despreza toda essa tradição, né, aquilo que te foi entregue, né, pelo conhecimento dos antigos, né, e começa a filosofar a partir de si, como se a própria pessoa fosse a fonte absoluta de todo o conhecimento. Então, esse subjetivismo moderno, ainda que o Descartes ele não é o único, obviamente, com isso, mas ele é aquele que mais se destaca nesse subjetivismo como aquele que fundou o subjetivismo moderno,
E a partir dessa concepção moderna veio uma série de outras concepções que são uma espécie de derivações desse subjetivismo, né? Que é quando você começa a pensar desprezando quase que, se não até por princípio, aquilo que você recebe da tradição e começa, em certo sentido, a erigir você como a medida absoluta de toda a filosofia, né? Porque geralmente a consideração escolástica, a consideração tomista, né? Tem algo mais claro, que é quase que um adágio medieval, que é quando você tenta filosofar no ombros de gigantes, né? Então você pega aquilo que a tradição diz, ou boas considerações foram ditas, que não são considerações absolutas, quer dizer, que estão submetidas a uma crítica, mas você tenta filosofar até criticando os gigantes, né? Mas criticando também, conhecendo detalhadamente os argumentos. Então há considerações modernas que muitas vezes, ao desprezarem considerações importantes da tradição, elas acabam ou reinventando a roda, que isso também isso acontece, né? Se acham grandes defensores de grandes questões modernas, mas muitas dessas já estão desenvolvidas por Aristóteles, por Platão ou por próprio São Tomás, ou começam a falar dos antigos como forma de caricatura, né? Até porque é mais fácil você combater uma caricatura do que ir diretamente na complexidade dos argumentos dos antigos. Então vamos continuar. Mais um parágrafo que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: porém, os homens deixaram-se arrastar pelo estudo dessas novidades, e parece que isso invadiu alguns setores, inclusive o ânimo dos filósofos católicos. Quer dizer, muitos filósofos católicos começaram a desprezar o pensamento escolástico e começaram a tentar fazer uma adaptação, por exemplo, da doutrina católica com autores modernos, como Descartes, Kant, que em alguns aspectos, ou muitos aspectos, são incompatíveis com a doutrina da fé, como a gente vai ver. Que desprezavam o patrimônio da antiga sabedoria e preferiram fazer coisas novas a aumentar e aperfeiçoar com novas as coisas antigas. Projeto esse pouco prudente e que causa grandes males à ciência. Pois este múltiplo modo de filosofar, quando se fundamenta na autoridade e arbítrio de cada um dos mestres, tem fundamento mutável e, por causa disso, não torna a filosofia firme, estável nem robusta, como a antiga, mas vacilante e frágil. E se tal filosofia carece de força para resistir aos ataques do inimigo, saiba-se que a causa e culpa disto reside nela mesma. Ele está criticando que muitos católicos, né, e até de boa vontade, né, a gente não está considerando a questão da boa vontade, uma vontade dessas pessoas, mas vamos considerar que muitos deles de boa vontade, tomaram princípios de filosofias que são estruturalmente contrárias à fé católica. E aqui a gente vai fazer uma crítica, que é uma crítica até pessoal que eu tenho em relação a algumas pessoas que falam o seguinte, que tem uma relação com isso, só para deixar algumas considerações. Fala assim, que nós devemos dialogar com os modernos, e de fato há. É necessário que Tomás, né, ou os tomistas, de modo geral, dialoguem com o pensamento moderno e tentar aproveitar tudo o que é de bom ali. Só que isso é uma coisa importante. Outra coisa é você dizer o seguinte, se São Tomás estivesse no século XIX, ou no século XIX, vamos dizer assim, ele teria, assim como ele fez, cristianizado Aristóteles, que não é propriamente o tema, vamos dizer assim, no modo aberto, cristianizado Aristóteles, ele teria cristianizado, por exemplo, Marx ou Nietzsche, digamos assim. A meu ver, isso faz algum sentido, por um lado, mas, por outro lado, não faz sentido nenhum, ou faz pouco sentido. Então, em qual aspecto faz sentido? Faz sentido do modo mais aberto, assim como São Tomás fala que é necessário encontrar a verdade em qualquer filosofia, independente de quem a diz. Então, é possível você pincelar algumas verdades, alguns juízos, algumas considerações de autores modernos, inclusive se eles são contrários ao cristianismo, como, por exemplo, Nietzsche, né, ou, por exemplo, a posição marxista. Então é possível pincelar algumas verdades pontuais ali e tentar desenvolver o argumento, não apenas para criticar a estrutura do marxismo ou do pensamento de Nietzsche, mas também como uma posição em que você pode pegar verdades ali e tentar, de certo sentido, não digo purificar, mas adaptá-las a um pensamento coerente. Isso é uma coisa. Porém, eu acho difícil, né, essa apropriação, por exemplo, de um tomista, ou de um possível Tomás que tivesse no século XIX, de pegar o pensamento de Nietzsche, o pensamento de Marx como ele fez com Aristóteles. Porque Aristóteles, ainda que haja algumas considerações que são diretamente incompatíveis com a fé,
como a noção, isso é a visão de Aristóteles, que como a questão da eternidade do mundo e algumas outras considerações são diretamente incompatíveis com a fé, e Tomás fez essa distinção. Tomás, ao se colocar diante da filosofia aristotélica, Tomás se detém porque ele vê na filosofia aristotélica um fundamento sólido do mundo, né? Das considerações da verdade. Ele reconhece em Aristóteles alguém que busca de fato a verdade e busca isso de uma maneira bem consolidada. Existe uma substância do mundo, existe um fundamento, até porque em Aristóteles existe esse motor imóvel, ainda que esse motor imóvel aristotélico não seja um motor pessoal, né? Um Deus pessoal, mas existe ali uma boa fundamentação, uma boa filosofia a partir do qual vale a pena se esforçar para, digamos assim, retificar algumas arestas filosóficas e depois, a partir disso, como base, estabelecer uma teologia revelada. Só que o problema é que alguns modernos, né, e aqui essa é a crítica do Leão XIII, e aí a gente pode adaptar, por exemplo, alguns modernos como Nietzsche ou como Descartes, ou até algumas considerações do subjetivismo cartesiano, eles estão anos-luz de uma fundamentação aristotélica. Né? E eles têm como princípios coisas que são diretamente opostas à fé. Então, buscar uma compatibilidade ou pensar a partir de uma estrutura nietzschiana, ainda que é difícil você falar da questão de uma estrutura nietzschiana, mas a partir de considerações nietzschianas, como se fosse uma base, ou a partir de considerações marxistas, isso diretamente, ou tem uma grande chance, a gente vê isso na história, de distorcer o próprio pensamento católico. Então, facilmente vai haver algum momento em que essa fundamentação ela não vai ser suficiente para acolher, por exemplo, as noções da fé, principalmente para essa ruptura entre a razão e a fé que muitos autores modernos propõem. Então, o que eu quero dizer, e já para concluir essas considerações do Leão XIII, ou a partir dessas considerações do Leão XIII, quer dizer, é conveniente e possível, como até a gente já viu no vídeo sobre as lições do estudo e tal, que a gente se abra a qualquer coisa que qualquer pessoa diga, se essa coisa for verdadeira, independente se você discorde do todo. Então, por exemplo, um tomista ele deve se abrir a considerações hobbesianas, considerações nietzschianas e marxistas, naquilo que há de verdadeiro. Algumas frases pontuais, algumas considerações e proposições que eles falaram e afirmaram que são verdades. Ainda que todo o sistema seja, como a gente até viu aqui na posição do Leão XIII, incompatível com a fé, mas você pode pegar como se fosse pinceladas e pontuais e tentar, em certo sentido, tirar aquela frase daquele todo e tentar reagrupar num novo todo coerente dentro dessa posição. Isso é possível, né? Então, aí, até para estabelecer uma base de diálogo, de pontos comuns que há, ainda que haja uma certa rechaça ao todo que acolheu essa proposição inicial desse filósofo moderno. Só que, porém, há algumas posições modernas que são estruturalmente contrárias à fé. Ou porque elas colocam uma ruptura entre a razão e a fé, ou porque há princípios ateus explícitos, né, em que não é possível você fazer uma purificação, vamos dizer assim, dessa filosofia sistemática, porque ela é estruturalmente contrária à fé. Ainda que você possa dizer que o próprio Aristóteles tem elementos que são contrários à fé, mas para Tomás esses elementos são, como a questão da eternidade do mundo, e o mundo não é eterno, a gente vai ver isso em outros vídeos, mas essas noções que são incompatíveis com a fé no próprio Aristóteles, elas não são, digamos assim, estruturalmente contrárias à fé, porque o próprio Aristóteles, e até em certo sentido Platão também, buscam uma... E por isso que o Platão foi, digamos assim, acolhido por Agostinho, por outros autores, e o próprio Tomás acolhe alguns aspectos de Platão, são filosofias abertas, em certo sentido, a fé muito melhores do que, por exemplo, parte do pensamento moderno, que já tem uma estrutura mais subjetivista, de uma certa aversão da fé e da razão. Então é isso, assim, lembrando que a encíclica Aeternis Patris, né, ela está no link, né, é interessante que vocês vejam o vídeo anterior que complementa, esse aqui é o vídeo 2, digamos assim, do outro vídeo, né, depois a gente vai fazer outras considerações sobre os filósofos modernos, Tomás aqui é mais uma pincelada a partir de algumas considerações dessa encíclica. É isso, se vocês estão gostando do canal, curta os vídeos, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, até mais.